Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Reis e o capítulo 2. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: se os teus filhos atentarem ao seu caminho para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos dois capitães dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jeter, a quem ele matou, e derramou sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto que estava junto aos seus lombos, nos seus calçados que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, não permitas que as suas cãs desçam ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, de Leadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia, por causa de Absalão, teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que eu fui a Maanaim. Mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, e sabes o que deves fazer com ele. Porém, que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia, o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele a parte do Senhor. Agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela disse: prossegue. E ele disse: dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisag, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para encontrar-se com ela, e se curvou diante dela, e se assentou ao seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: desejo a ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas não. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu à sua mãe: e por que pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Sim, para ele e para o sacerdote Abiatar e para Joabe, o filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo seu senhor, dizendo: assim Deus me faça, e mais ainda se não falou Adonias essa palavra contra a sua própria vida.
Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi meu pai, e que tem feito para mim uma casa segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. E para Abiatar o sacerdote, disse o rei: vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Desta vez não te levarei à morte, porque tu carregastes a arca do Senhor. Tu carregastes a arca do Senhor Deus adiante de Davi, o meu pai. E porquanto tu fostes afligido em tudo o que o meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: assim diz o rei, sai. E ele disse: não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente a palavra ao rei, dizendo: assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faz como ele disse, cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens, mais justos e melhores do que ele, e os matou com espada, sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente, para sempre. Mas sobre Davi, sobre a sua semente e sobre a sua casa e sobre o seu trono haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, arremeteu-se contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: edifica para ti uma casa em Jerusalém, e habita ali, e dali não vás para lugar nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberá com certeza que seguramente morrerás, o teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: o dizer é bom, como o meu senhor, o rei, disse: assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula e foi a Gate ter com Aques para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor? E protestei contigo, dizendo: sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me dissestes: a palavra que ouvi é boa. Por que então não guardastes o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: tu conheces toda a iniquidade com a qual teu coração está familiarizado, que tu fizestes a Davi meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu-se contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão.